vai conversar agora com o ex-deputado federal e atual secretário-geral do PT, Henrique Fontana. Bom dia, secretário. Bem-vindo ao Jornal PT Brasil. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos os internautas, que estão conosco. É um prazer estar aqui para esse bate-papo contigo hoje de manhã. Secretário, o Diretório Nacional do PT já publicou esse balanço dos 6 primeiros meses do governo do presidente Lula e resolução também, que já está no nosso portal, viu, gente? Lá no portal do PT já está publicado o texto na íntegra. E eu gostaria que o senhor comentasse o trabalho intenso de resgate de país que foi promovido pelo presidente Lula antes mesmo dele tomar posse em janeiro. Então, Amanda, primeiro a minha sugestão para os nossos internautas é reforçar essa que tu fez, que vocês dediquem ali 15 minutos, 20, talvez seja o tempo de leitura desta resolução, porque ela é fruto de um debate muito maduro da direção do nosso partido e, portanto, ela é bastante completa para a gente compreender a visão que estamos nós, que aqui representamos toda a nossa base partidária. Eu tenho um balanço muito positivo do governo Lula, desses 6 meses, e aliás nós temos, Primeiro, Amanda, porque é preciso compreender de onde partimos, Nós pegamos um país literalmente destroçado, Destroçado economicamente, destroçado do ponto de vista das suas relações humanas e da institucionalidade do país, porque o Brasil que nós herdamos, e felizmente a nossa vitória abriu o tempo de união e reconstrução, como diz o slogan do presidente Lula e do nosso governo, o tempo que nos antecedeu foi um tempo de muita destruição. Por exemplo, a guerra híbrida, quer dizer, o uso das redes sociais de forma criminosa para gerar toda essa divisão no país, redes de ódio, de intolerância, ou seja, tudo isto desestabilizou profundamente a democracia no nosso país, As instituições sendo atacadas, tudo aquilo que nós acompanhamos e que felizmente é página que estamos virando. Do ponto de vista econômico, o Brasil estava literalmente destroçado, porque a política econômica que o ultraliberalismo adotou no país, dirigido pelo Bolsonaro, pelo Paulo Guedes, ela deixou um rastro de crise social, desemprego, queda na renda, concentração de renda, poucas pessoas ganhando muito e a maioria vivendo os impactos brutais da pobreza, Nós vimos hoje mesmo, está nos jornais, como a fome cresceu durante o período desta política ultraliberal, do fanatismo liberal, como eu gosto de chamar, que não deu certo em lugar nenhum do mundo, e muito menos daria aqui no Brasil. E por fim, nós também herdamos um país que inicia um governo, e aí é um papo para um outro dia mais comprido, sistema político brasileiro, etc., mas numa pincelada, a Câmara Federal e o Senado que se elegeram têm uma maioria que não está identificada com o programa do presidente Lula. Então, com muita habilidade, capacidade de trabalho, com a liderança do presidente Lula, o Brasil, e começamos enfrentando um golpe no dia 8 de janeiro. Agora, qual é o balanço de hoje que a população começa a perceber? Um país que volta a se estabilizar, um país onde as instituições são respeitadas, um país que tem um presidente que age com racionalidade na gestão do país, buscando soluções, diálogo, busca de crescimento econômico. Nem se fala da questão internacional. Quer dizer, a forma como o Brasil se recolocou no tabuleiro global sob a liderança do presidente Lula é exemplar. Então isso começa a dar resultados. Inflação controlada, queda no preço dos alimentos, o emprego começa a crescer, todas as previsões de crescimento dos analistas econômicos vão sendo superadas. Agora, nós não temos uma visão ufanista. Nós sabemos que há muitas outras coisas para fazer e que o povo brasileiro merece muito mais do que nós conseguimos consolidar até agora. No momento que nós estamos aqui conversando, Amanda, dentro de 2 horas vamos estar relançando Minha Casa Minha Vida. Então, o país voltou a ter um conjunto de programas. A minha área, eu sou médico, Um dos programas que eu mais admirei no nosso governo anterior foi o Mais Médicos, que também havia sido destruído pelo Bolsonaro. E ele retomou. Então, a retomada de todos esses programas, a retomada da distribuição de renda, o crescimento como vetor fundamental do país, a recolocação do Brasil no cenário global, trazendo grandes resultados para o país. Tudo isso nos anima e nos dá força para ir mais adiante e buscar resultados ainda melhores
no futuro, Amanda. E a gente está falando de 6 meses, né, Fontana? E como você bem observou, 71 milhões, né, de brasileiros aí com algum tipo de insegurança alimentar. Olha o prejuízo para um país que já havia saído, né, do mapa da fome da ONU. E quais foram as principais conquistas nesse primeiro semestre? Queria que a gente comentasse isso, porque o governo Lula também foi muito rápido em dar uma resposta para a questão da fome, porque quem tem fome tem pressa, né? Queria que a gente comentasse as medidas para poder botar comida na mesa do povo, né, como ação emergencial mesmo, e muito ágil, e até aprimorando políticas que já deram certo no passado. Então, realmente, né, a primeira coisa é que o presidente tem nós todos, né, essa história do PT, dos nossos aliados, né, que chegamos ao governo novamente por decisão democrática do povo brasileiro, a questão do combate à fome, do combate à desigualdade, e da melhoria das condições de vida, especialmente dos mais pobres, é o centro do nosso programa. Então, o que o presidente imediatamente desencadeou? E, aliás, aqui eu quero me solidarizar, porque tem aí algumas notícias rolando na mídia de que o presidente estaria pensando em mudar o Ministério do Desenvolvimento Social. Eu, sinceramente, não acredito. O ministro Wellington Dias é extremamente qualificado, um ótimo gestor, uma pessoa que já mostrou como governador do Piauí toda a sua qualidade de gestão, compromisso político, e vem dirigindo o Ministério do Desenvolvimento Social com enorme qualidade. Então, eu sou daqueles que penso que o presidente jamais vai colocar na hipótese de trocar o nosso ministro do Desenvolvimento Social. Eu me lembrei de falar isso, Amanda, porque a reimplantação do Bolsa Família, agora a Bolsa Família é sério, né? Não aquele programa que o Bolsonaro fez uns 4, 5 meses antes da eleição, que o objetivo dele era, na última hora, tentar comprar alguns votos com um programa emergencial que era totalmente eleitoreiro. Agora voltou o Bolsa Família vitaminado, como eu digo, muito mais potente, com valores bem superiores. Voltou o cuidado para reorganizar o cadastro único, porque a nossa visão, esta é uma política pública. Nós não estamos atrás de uma questão eleitoral. Nós estamos atrás de uma política que reconhece que os setores mais vulneráveis e mais empobrecidos da sociedade brasileira têm que receber solidariamente o apoio de todos nós. Eu pago tributos porque tenho um salário que me permite, felizmente, pagar tributos, e eu gosto muito que esses tributos sirvam para combater a pobreza extrema, né? Num programa como Bolsa Família, que é centro da nossa política. Agora, o outro lado, num resumo para a gente seguir, em cima das tuas perguntas, indo por onde tu acha que seja de maior interesse do nosso internauta que está aqui acompanhando a TV PT. A questão da recuperação salarial, né? A retomada da política de valorização do salário mínimo e, consequentemente, a valorização de todos os salários, porque o mínimo ele empurra a matriz salarial para cima, né? Então isso já se faz sentir, e a retomada, eu também ressaltaria, de um programa de reindustrialização do Brasil. Né? Reindustrialização que alguns estão chamando, e eu gosto dessa palavra, de neoindustrialização, porque é uma retomada da indústria brasileira, mas com foco na indústria sustentável, né? Os novos meios de energia sustentável e outros tipos de iniciativa de fortalecimento da nossa indústria, que visa a gente ter cada vez mais empregos qualificados e de melhores salários. E eu acredito assim que tem, lógico, um conjunto de programas sociais, nós citamos aqui o Mais Médicos, o Minha Casa Minha Vida, tantos programas que estão voltando, né? E que voltam melhores do que foram aplicados a primeira vez, porque nós temos, inclusive, mais experiência de gestão. Já aprendemos com os erros que ocorreram quando implantamos esses programas anteriormente. E, acima de tudo, né, Amanda, voltou o respeito às pessoas, o respeito à ciência, o respeito à cultura, o respeito ao direito das pessoas de pensarem de formas diferentes, ou seja, voltamos a reconstruir os pilares da nossa democracia. Esta é uma grande conquista do governo do presidente Lula.
Secretário, e o projeto econômico do governo também tem recebido muita atenção de vários setores da sociedade, né, com metas que surpreenderam até os mais otimistas, né? A gente tem aí teve num primeiro momento, né, atribuído à sorte, mas todo mundo teve que começar a reconhecer que é fruto de trabalho duro, né, de gente muito competente. Agora eu quero saber como é que o partido... E Amanda, deixa só eu brincar antes de completar a tua pergunta. Eu tenho que brincar assim de forma irônica com os nossos adversários da extrema-direita, porque a teoria deles é o seguinte: todas as vezes que o presidente Lula chega no governo, dá uma sorte para o Brasil. E todas as vezes que eles governam, dá um azar para o Brasil. Então eu acho que é muita coincidência. Na real, a grande maioria do povo está percebendo que o problema é que eles são ruins de governo mesmo. Sim. E nós temos muito que aprender sempre, temos que ter essa humildade, mas de fato o presidente Lula e o nosso time têm mostrado que sabem governar. Com certeza, e falando em time, eu queria que a gente abordasse também essa questão da participação do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, para fortalecer a democracia ao mesmo tempo que dá suporte ao projeto, né, do governo Lula de desenvolvimento, de distribuição de renda. Lógico, nós temos pedido para todos os nossos simpatizantes, para todos os filiados, né, que é muito importante, Amanda, que eles se insiram na disputa política sobre os rumos do país, né? Que aquilo que nós chamamos assim de um processo continuado de compreensão das variáveis que envolvem a política, de compreensão do jogo de interesses que move a política, muitas vezes uma parte da nossa população não consegue perceber. Aliás, hoje nós temos mecanismos muito sofisticados de manipulação, sobre os quais não estamos hoje aqui aprofundando, mas podemos num outro programa, né, aprofundar, que é realmente o uso e o abuso das redes sociais para construir narrativas falsas, né? Então isto, infelizmente, capturou uma parte da população brasileira, não que esta parte da população brasileira seja de extrema direita. Isso é que eu quero chamar a atenção de vocês que estão aqui batendo esse papo conosco durante aqui o jornal, né, do PT, esse Jornal da Manhã. As pessoas não são, tem milhões de pessoas que votaram no Lula, na Dilma 2 vezes e que depois foram capturados por essas narrativas falsas da extrema-direita. Então, nós precisamos ter a nossa base social, os nossos simpatizantes, os nossos filiados, atuando nas redes sociais, atuando nas associações de moradores, atuando nos sindicatos, atuando nas igrejas onde eles participam, levando o nosso recado. Agora, uma coisa que eu sempre peço, Amanda, e eu vou aproveitar essa tua pergunta que me permite dizer isso, eu peço para os nossos simpatizantes e filiados sempre conversarem com as pessoas no ambiente e no nível de compreensão que as pessoas estão, né? Porque às vezes alguns dos nossos também se irritam com algumas posturas, né, com a postagem, e às vezes vão lá e respondem uma postagem na rede social também de uma maneira agressiva, e isto não é bom, né? Nós temos que sempre ter a paciência de recolocar ali o argumento real sobre aquele problema que está ocorrendo. Porque se a pessoa postou alguma coisa é porque ela está acreditando naquela mentira. Então eu tenho que respeitar o fato de que ela está acreditando e eu tenho que colocar argumentos respeitosos, com dados, com coisas efetivas para que ela se convença e perceba que ela foi capturada por uma mentira. Então nós queremos mover muito a nossa base. Os comitês populares que foram montados, né, no período especialmente da campanha do presidente Lula, tudo isso tem que ter vitalidade. E não tem receita de bolo para isso. Não adianta o secretário-geral, no meu caso, que chegar, vamos fazer assim. Lógico que tem diretriz, mas em cada espaço, em cada recanto do Brasil, tem um jeito de fazer a boa política, né? E colocar a defesa dos nossos princípios, ideias e do programa do nosso partido e também falar bastante sobre o nosso governo, o trabalho do presidente Lula e com isso a gente ir ganhando cada vez mais força. E como é que o partido está avaliando assim, os principais desafios, né, para a defesa da democracia, que não é porque o Bolsonaro foi derrotado nas urnas que a gente pode relaxar, né? A gente teve um momento aí em 8 de janeiro que foi assustador. Então, eu digo, os maiores desafios em defesa da democracia, na continuidade de um projeto de desenvolvimento para o país, de distribuição de renda. A gente devia estar com vergonha de ter 1/3 da população em insegurança alimentar, um país tão rico. Como é que o partido enxerga
a curto, né, médio e longo prazo, esses desafios no país? Então, tu falaste muito bem, né? Nós temos planos de curto, de médio e de longo prazo, né? Quer dizer, um partido político como o nosso, e mais do que um partido político, a nossa federação, e mais do que a nossa federação, que inclui PCdoB e PV, nós devemos sempre e temos a preocupação de consolidar uma aliança da esquerda e da centro-esquerda no Brasil. Portanto, partidos como PSB, PDT, PSOL, Rede, fazem parte de uma aliança estratégica que é a aliança que sustentou, inclusive, a arrancada, né, desta terceira eleição com sucesso, né, do presidente Lula. Lógico que nós também buscaremos sempre as alianças com partidos ao centro. O Brasil é um país multipartidário, tem toda esta complexidade. Hoje não é o nosso assunto do dia, o sistema político brasileiro, mas cabe a quem governa e a quem lidera um governo, como é o nosso caso, ter capacidade e política para agir dentro do cenário real. Que nós não podemos nos queixar que nós não temos maioria, nós temos que buscar a maioria para aprovar cada um dos temas. Então, nós temos que consolidar esta aliança. Nós já estamos com um grupo de trabalho eleitoral formado, porque no Brasil, por óbvio, as eleições que ocorrem a cada 2 anos são muito importantes para mobilizar, para dar musculatura para o partido. Nós temos um plano de conquistar um grande crescimento do número de vereadores eleitos. Eu sou daqueles que trabalho com um número... Não, isso não é matemática, né? Quer dizer, as previsões políticas são, obviamente, algo que sempre tem flexibilidade, mas nós trabalhamos, e ontem mesmo tivemos uma reunião do GTE, do nosso grupo de trabalho eleitoral, que é coordenado pelo senador Humberto Costa. Nós trabalhamos com a hipótese de pelo menos triplicar o número de vereadores eleitos pelo PT na próxima eleição. E a mesma coisa vale para o número de prefeitos, né? Então nós estamos trabalhando para um crescimento grande. Mas nós não estamos preocupados só com o crescimento do PT, nós estamos preocupados com o crescimento dos nossos aliados e com o crescimento de eleição de prefeitos e vereadores que apoiem o projeto que é liderado pelo presidente Lula, que é um projeto maior do que o nosso projeto partidário do PT. Então nós queremos que a eleição de 2024, no médio prazo, signifique um ponto de inflexão onde o presidente Lula e o nosso governo se fortaleçam ainda mais para aprofundar mudanças no segundo biênio desse nosso primeiro governo Lula, né? Desse terceiro governo Lula, melhor dizendo. Mas o primeiro, depois dessa retomada democrática, né, Fontana, que é muito importante a gente lembrar disso. O Alberto Quironi aqui celebrando, Fontana ao vivo, e essa tua fala responde a sua pergunta, hein, Alberto Quironi, das expectativas para as eleições municipais de 2024. Ele estava comentando aqui. Jos Negreiros te dá as boas-vindas também aqui, Luiz Marques de Lima, Joana Dark do Espírito Santo te dá bom dia, que Deus te abençoe pelo trabalho em prol da democracia. Tem o Paulo Job, que também diz que você sempre com clareza e lucidez nas suas colocações. PT Paulo Paraná. Job é de Dom Feliciano, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Eu conheço muito bem, mando um abraço grande para ele e para todos os nossos amigos e companheiros lá em Dom Feliciano. Olha aí, um abraço aí para Dom Feliciano. Obrigada, Paulo Job, pela participação. PT Paraná também aqui hoje. Vemos as pessoas poderem voltar a fazer 3 refeições por dia. No presente, o nosso presidente está construindo um futuro brilhante para o país. Paulo Carvalho, de Corumbá, Mato Grosso do Sul, também comenta que essa fala do secretário merece um corte para ser distribuído para os diretórios municipais. Eu não sei se ele está falando das eleições ou da questão ali também das redes sociais. Carlos Lied também te dá bom dia. Tem muitas saudações aqui para você, Fontana. E Fontana é um exemplo de militância ativa. No segundo turno da eleição presidencial, ele foi para Praça Parobé, centro de Porto Alegre, com megafone, esclarecer ao povo o programa de governo do Lula. Isso. Conta essa história pra gente, Fontana. Então, é que eu gosto muito, Amanda, de fazer campanha de rua, né? E eu gosto muito de estar próximo da população, então um estilo que eu uso muito, faço também no interior, faço na cidade de Alvorada, que são as cidades onde porque eu fui deputado federal por 6 mandatos, né? Para minha honra, foram 24 anos como deputado federal, e na última eleição, Amanda, eu resolvi mudar meu ciclo de vida, apoiei um outro candidato, companheiro nosso, felizmente foi eleito, hoje é deputado federal, o Alexandre Lindemeyer, que é
foi prefeito da cidade de Rio Grande, hoje é nosso deputado federal aqui. Mas eu, óbvio, sempre muito ativo na campanha e eu gosto, então, eu tenho uma caixinha de som, Amanda, mais ou menos da altura aqui do teu balcão, né? A gente vai com 6 ou 7 companheiros e companheiras e eu fico ali dando um recado perto do terminal dos ônibus, as pessoas estão aguardando, esperando o ônibus. Então, normalmente são falas assim de 5 minutos, 7 minutos, onde eu abordo por que a vitória do Lula vai significar que o seu salário vai melhorar, e essa é uma questão central. E aí vamos falando de diferentes temas, enquanto os companheiros que estão conosco distribuem o nosso material. Isso já é uma marca minha lá em Porto Alegre, e a Praça Parobé, quando tu fores a Porto Alegre, acho que volta e meia, tu visita a nossa cidade lá de Porto Alegre, que é um lugar, aliás, muito bonito para ser visitado. A Praça Parobé é em torno ali do mercado público, é um lugar muito bonito de Porto Alegre. Muito bom, viu, gente? Tá vendo? Tem muitas maneiras de fazer política, que aqui o Fontana dizendo que a gente sempre Aliás, pode eu quero fazer essa propaganda para todos os nossos militantes simpatizantes, Amanda, agora especialmente vereadores, pré-candidatos a vereadores. Eu sugiro muito que faça isso. Eu sei, no início a pessoa pode estar um pouquinho inibida, mas depois ela vai ver que ela começa a falar ali. Lógico, e tinha momentos assim, era um momento de muito acirramento, né? E aí volta e meia passava um desses adoecidos, né, pela extrema-direita, que naquela coisa agressiva, vinha para cima de mim, tentar me agredir. Eu costumava dar uma resposta, digo, olha, o senhor pare de me agredir, falava tudo no microfone, as pessoas na volta ouvindo. Digo, se o senhor quer dar o seu recado, o senhor vai ali, compre uma caixa de som, vá na outra esquina, porque isso é que é democracia. O senhor não tem que vir aqui brigar comigo. Exatamente. O senhor pega a sua caixa de som, o senhor vai lá na outra esquina e tente convencer as pessoas que é bom que o Bolsonaro continue presidente. Acho que o senhor vai ter dificuldade, e de fato ele teve mesmo. Então, quero incentivar vocês, gente, que estão aí se preparando ou são deputados estaduais, federais, vereadores, façam esse esquema que eu chamo a política direto com as pessoas. E a Amanda era incrível, as pessoas, quando eu terminava de falar, em geral, meia dúzia de pessoas vinham ali, queriam te perguntar coisas, conversar, então isso gera um fortalecimento grande do nosso projeto. E não esquecer que a política também é feita, né, de olho no olho, de conversar com as pessoas. Com certeza. A gente não pode perder esse hábito. Aqui, Orilson Chiorato, te dando os parabéns também, dizendo que lá na região sul todos sabem a importância de combater o ódio com amor, tanto nas redes quanto nas ruas, né? Então é muito importante essa atuação em todos os campos, digitais, mas também pessoalmente a gente com certeza, se tem frase errada é propor uma escolha, né? Temos que voltar ao passado, o PT tem que voltar às bases. Não, o PT primeiro ele sempre tem que estar perto das bases, mas estar perto das bases hoje, da sociedade real, é estar nas redes e nas ruas, né? Porque a rede, né, tá aqui o meu telefone, como eu digo, isso aqui hoje é uma ferramenta para fazer política indispensável. Agora, o meu pedido para as pessoas é o seguinte: atuem nas redes tentando de fato convencer as pessoas que estão no centro político do país em dúvida. Porque aqueles 25% que estão mais fanatizados, mais capturados, né, por um processo complexo de guerra híbrida, que é uma ferramenta muito poderosa, infelizmente, para ser usada para o mal, né? Sugiro a leitura do livro Engenheiros do Caos, que é um livro muito bom para compreender isso, Engenheiros do Caos, do Da Empoli, né? O escritor é um italiano, né? Mas o que ocorre? Nós temos que entrar na rede para colocar argumentos que dialoguem com o centro político, né? Esqueçam temporariamente daqueles 25% que estão mais capturados, né, por esse discurso do ódio, e conversem com aqueles 30% que estão ali no centro do espectro político brasileiro e estão na dúvida, porque eles também estão contaminados com o antipetismo. Então nós temos que mostrar para eles que o PT é um partido que obviamente tem erros a serem corrigidos, mas que o PT é um partido carregado de ideias generosas para melhorar o Brasil, para trabalhar com os seus aliados. Não é só o PT, estou falando de todos os nossos aliados. A esquerda, gente, é o que tem de moderno para um país como o Brasil. As ideias de esquerda, elas são essenciais para mudar os rumos do país. Não há lugar no mundo onde tenha se usado esta política do fundamentalismo liberal, que eu chamo de fanatismo liberal. Aliás, quero abrir um parênteses aqui para fazer uma dura crítica de novo a este presidente do Banco Central que tem se mostrado
totalmente irresponsável. Ele é um militante partidário da extrema-direita e do bolsonarismo, usando um espaço estratégico para a política econômica brasileira. Nós não podemos, evidentemente, no momento, retirá-lo dali, porque cometeram esse desatino de votar essa autonomia, né? Eu até essa palavra nós temos que falar com ironia, né, Amanda? Sim. Autonomia do banco. Como autonomia? Então, agora um cara como ele, contra todas as teorias, 99 de cada 100 economistas estão dizendo que está errada essa taxa de juros 13,75. E a autonomia essa virou o quê? Virou um poder unilateral de uma única pessoa que impõe uma decisão errada para o país. Mas então eu volto ali para a questão das redes, né? Pedindo para vocês, gente, coloquem argumentos. Quando vocês veem uma mentira contra o Lula, contra o PT que irrita vocês, matem no peito a irritação, elabora a irritação, vai para aquele modo, como eu chamo, né, inteligência emocional, elabora, compreende por que as pessoas caíram naquela ali, e aí tu faz uma postagem bacana, porque não é aquela pessoa que vai ler a tua postagem só, são centenas de outras que vão ler o teu argumento. Então se tu disser, olha, o seu João, que colocou um absurdo ali contra o Lula, ele está errado, talvez falte informação para ele. Eu vou colocar, seu João, para o senhor e para os outros que vão ler essa minha postagem na rede, que o Lula fez isso, fez aquilo, e bota o argumento real, que aí as pessoas vão ler, pô, mas realmente está certo que essa pessoa aqui escreveu, né? É isso, Fontana dando uma aula aqui pra gente. Muito obrigada, secretário, pela participação com a gente aqui no Jornal PT Brasil. Seja sempre muito bem-vindo a esse espaço. Obrigado, Amanda. Eu é que agradeço o convite, quero cumprimentar todo o time aqui nosso, né, de comunicação do PT, porque isso é outra coisa que o nosso partido tem orgulho. Nós ainda temos muita coisa para avançar, mas vocês todos aqui estão fazendo um trabalho que é um orgulho para nós, assim, em termos de comunicação. E outra coisa, nós aqui, né, fazemos uma comunicação real. Não é uma comunicação que é estilo propaganda do partido. Quer dizer, é uma comunicação para que as pessoas... Então, vocês que estão nos assistindo agora, vocês têm que trazer mais gente para acompanhar nossas redes. Tá ali embaixo, ali, o pessoal bota, eu estou vendo aqui na televisão, enquanto eu falo com vocês, está passando ali, ó, sintoniza a rádio, né, acompanha a nossa programação. Então, vocês têm que fazer propaganda da nossa rede, né? Para que a nossa rede tenha cada vez mais audiência. E aí a gente volta e meia vai vir aqui. Eu achei muito bom também participar do bate-papo nosso. Volte sempre, a Rede Povo agradece a sua participação.